Alô, você! Estamos na parte 3 do curso Tudo o que você queria saber sobre lei penal no tempo e no espaço e não teve coragem de perguntar. Eu sou Franklin Lobato, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas e doutor em Governança Global e Estado de Direito. Vamos continuar falando sobre os conflitos de lei penal no tempo. Nós falamos na aula passada, aula 2, sobre o abolício criminis e vamos continuar falando agora sobre novatio legis incriminadora, novatio legis impejus e novatio legis in melius. Bom, o que é, professor Franklin, a novatio legis incriminadora? A nova lei que incrimina fatos anteriormente considerados ilícitos, ela era uma conduta que não era ilícita e que vai considerar, a nova lei vai incriminar esses fatos que anteriormente eram considerados lícitos. Não havia figura típica, não havia antijuridicidade nem culpabilidade na conduta desses fatos. Eu tenho um exemplo aqui, muitos. Eu tenho, por exemplo, a Lei de Abuso de Autoridade, que dispõe sobre o Estatuto, a Lei de Abuso de Autoridade nova, a lei que dispõe sobre o Estatuto do Desarmamento, a Lei 13.641 de 2018, que é o novo crime de desobediência das medidas protetivas, a Lei do crime de stalking, a Lei do crime de violência psicológica no âmbito doméstico. Então, a lei nova, a novatio legis impejus, significa uma lei nova que modifica o regime penal anterior, agravando a situação do réu. E aí nós tivemos vários exemplos, né? A lei dos crimes hediondos, a 8.072/90, que dispõe sobre crimes hediondos, ela veio uma série de situações que vão agravar a situação do acusado. A Lei 14.188 de 2021, que incluiu o parágrafo 13 no artigo 129 do Código Penal, criando uma nova qualificadora quando a lesão corporal for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena ela vai ser de 1 a 4 anos. Portanto, ela é uma novatio legis impejus, que ela aumentou uma pena que na lesão corporal do Código Penal simples, ela era de 3 meses a 1 ano, depois na violência doméstica ela era de 1 a 3 anos, e agora com o parágrafo 13, ela passa a ser de 1 a 4 anos. Significa que as condutas que foram praticadas anteriormente à sua vigência não terão aplicação no Código Penal. Portanto, novatio legis in melius, que é um outro conflito de normas no tempo, ocorre quando a lei nova modifica o regime anterior, beneficiando o sujeito. Então, eu tenho várias situações em que a lei nova beneficia o sujeito. Por exemplo, a delação premiada do artigo 41 e a confissão do artigo 33 da Lei 11.343/06. Então, eu tenho uma delação premiada no artigo 41 da Lei de Drogas e tenho uma confissão na Lei de Drogas, previsto no artigo 33, que vai trazer benefícios ao acusado que é processado, por exemplo, por tráfico de drogas. Delação premiada, instituto pelo qual ele denuncia os comparsas, ajuda a elucidar o crime, ajudando a justiça, e a confissão, que vai ser considerada pela lei de droga como uma circunstância que vai favorecer o agente. Bom, o artigo 171 do Código Penal, atenção, pode ser pergunta de prova, acrescido pela Lei 13.964/2019, ele, ao alterar a natureza jurídica da ação penal do crime de estelionato, que passou de ação penal pública incondicionada para ação penal condicionada à representação,
ele é uma novatio legis in melius, porque, na verdade, ele dificultou a propositura da ação penal pelo Ministério Público. Mas, professor, essa é uma lei processual. De fato, é uma lei processual, mas aquela lei que, de qualquer modo, favoreça o acusado é considerada novatio legis in melius. Bom, agora um pouquinho da súmula. A gente tem que falar um pouquinho para vocês das súmulas do Supremo, do STJ. Eu venho aqui com a questão da competência para a aplicação da lei mais benéfica. Nós falamos isso nas aulas anteriores, mas eu vou reforçar agora lendo a súmula. Súmula 611 do Supremo diz: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei penal mais benigna. Então, eu tenho uma condenação no âmbito de violência doméstica que submete aquele cidadão agressor a uma pena, uma sanção penal por lesão corporal, e a sentença já transitou em julgada. Ora, quem tem que se manifestar, segundo a súmula 611 do Supremo, é o juiz das execuções penais. Portanto, não é o juiz da violência doméstica se a sentença já transitou em julgado. Bom, por meio da súmula 526, o STJ afirmou o entendimento de que não se exige o trânsito em julgado relativo ao crime cometido durante a execução. Então, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento de que eu não vou exigir o trânsito em julgado relativo ao crime cometido durante a execução. Bom, crime continuado e crime permanente, muito pedido em provas de concurso. A súmula 711 do Supremo diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade da permanência. O senhor pode explicar, professor Franklin? Sim, vamos explicar aqui. Eu tenho aí uma extorsão mediante sequestro. O empresário é sequestrado por uma determinada quadrilha e é levado para o cativeiro. Suponhamos que uma lei posterior venha aumentar a pena do sequestro. Veja que o crime continuado e o crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, a lei penal mais grave aplica-se a esse crime. Então, se eu tinha, por exemplo, uma pena por sequestro, extorsão mediante sequestro, anterior de 5 anos, e vem uma lei posterior e aumenta para 10, e o sequestro continua sendo praticado, porque é um crime permanente, a pessoa continua no cativeiro. Nós tivemos várias situações, o caso do sequestro do Abílio Diniz, o caso do sequestro dos irmãos, do irmão do Zezé de Camargo e Luciano, e, eventualmente, eu posso ter, durante o sequestro, esse aumento de pena, e, portanto, eu vou aplicar a súmula 711, que, nesse caso, é excepcionalmente a lei penal mais grave, olha o que eu estou dizendo aqui, aplica-se ao crime continuado. Mesmo ela sendo mais grave, ela vai se aplicar se o crime continua na vigência, se o sequestro continua em andamento. Súmula 716 do Supremo também. Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo, nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Imaginemos que o cidadão já está preso, inclusive com direito à detração do tempo que ficou preso. Eu tenho aí um pedido para ele progredir de regime, porque ele já cumpriu provisoriamente aquele mínimo necessário à progressão de regime, ou para a ascensão a um regime, por exemplo, semiaberto ou aberto, e eu não preciso do trânsito em julgado para favorecer o acusado. O que é, professor Franklin, a ultratividade e a extratividade? Se parecem muito, né? A ultratividade é quando há uma aplicação de uma lei que tem eficácia, mesmo depois de cessada a sua vigência. Eu tenho as leis excepcionais, eu tenho as leis temporárias
que são ultrativas. Mesmo depois de cessada a sua vigência, elas vão continuar sendo válidas. Mas, professor, o senhor não falou ainda agora que a lei posterior que prejudica o acusado, a novatio legis impejus, ela não vai poder retroagir, mas aqui são situações excepcionais em que eu tenho uma lei ultrativa, que é uma lei temporária, uma lei excepcional, que foi criada para aquela determinada situação. Um exemplo, Paulo praticou o crime na vigência de uma lei A, mais benéfica. Posteriormente, foi revogada por uma lei B, prejudicial. Neste caso, a lei A, se ela for temporária, ela se projetará no tempo e produzirá seus efeitos na vigência da lei B, porque ela é uma lei ultrativa. Ah, professor, quer dizer então que a lei ultrativa e extrativa ela vai se postergar depois da sua vigência. Sim, é uma exceção à regra da irretroatividade da lei penal. Bom, mas então vamos dar um conceito de extratividade. A ultratividade e a retroatividade são qualidades, características que a lei mais benigna possui de vigorar mesmo depois de cessado o período da sua vigência. Então, ultratividade e retroatividade são qualidades da lei penal mais benigna. A lei penal, sendo mais benigna, ela normalmente retroagirá para ser aplicada naquele caso concreto. Ela não vai retroagir quando a lei for temporária ou excepcional. A lei penal, mesmo depois de revogada, pode continuar a regulamentar fatos ocorridos durante a sua vigência, ou retroagir para alcançar aqueles que acontecem anteriormente à sua entrada em vigor. É o que nós vamos ver já já, que a lei é excepcional ou temporária. Mas, professor Franklin, o que é lei excepcional temporária? Primeiramente, precisamos dizer que elas gozam de ultratividade, porque elas projetam a sua atividade para frente. Elas estão previstas no artigo 3º do Código Penal, que diz o seguinte: a lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência. Professor Franklin, então uma lei, mesmo que a lei posterior seja mais benéfica, se eu tiver uma lei excepcional temporária, eu não poderei retroagir aquela lei? Sim, é isso que diz o artigo 3º. Bom, o que é uma lei temporária? Ela tem o seu termo inicial e final de vigência estabelecido, está prevista no texto da lei o início e o fim, e são consideradas leis mais gravosas, os punem com penas crimes decorridos no seu período de vigência, embora passado, decorrido o seu período de duração. Então, eu tenho aqui uma situação de uma lei penal que deixou de existir e, mesmo assim, continua vigorando. Então, vamos falar na próxima aula da ultratividade e extratividade, falando sobre a lei excepcional. Mas nós vamos falar disso na próxima aula. Deixe o seu like, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta e vamos continuar na próxima aula.